Estamos de volta com o Horizonte Debate. O programa de hoje fala sobre obsolescência programada e os problemas do lixo eletrônico. Você tem algo a dizer? Então participe com a gente. Nossos contatos estão todos aí na tela. Bom, Sérgio, retomando nossa conversa, você falava no intervalo que existe uma lógica econômica muito interessante aí. Que lógica econômica? Pode esmiuçar isso um pouco para a gente? Olha, a lógica é da acumulação ad infinito, né? Quer dizer, no infinito. Quer dizer, eu preciso, existe uma competição, né? São todos competindo contra todos e só vai receber os bônus sociais quem ganhar essa competição, né? E estamos numa sociedade extremamente complexa, com alto grau de desenvolvimento tecnológico, né? Não sei se você viu recentemente, eles desenvolveram 2 robôs que vão recepcionar pessoas num museu, se não me engano é no Japão, em Tóquio, uma coisa assim, né? Muito parecido. Então estamos numa sociedade muito tecnológica, em que os bens materiais passaram a ter uma importância muito grande, né? Então, essa lógica, ela mantém, segundo a sua fala, mantém o emprego das pessoas, mantém a sociedade de consumo. Então, ela é essencial. Tal como ela está organizada hoje, ela é essencial. Tá. Agora, tem um paradoxo nela, por exemplo, claro. Você falou que ela visa o consumo e o enriquecimento ao infinito, mas os recursos naturais com que essa lógica trabalha, eles são infinitos? Não, eles não são infinitos, eles são finitos, né? Mas quem está competindo não vai levar isso em consideração, a não ser que tenha um incentivo muito forte para levar isso em consideração. Mas a forma como nós fomos organizados, principalmente o estilo de vida norte-americano, que foi, de uma certa forma, um espelho para as demais sociedades, é um estilo de vida altamente consumista, altamente materialista, que hoje nós estamos vivendo, eu costumo muito dizer isso, parte da crise é fruto de que esse modelo não cabe mais. Cabia quando era Estados Unidos e alguns países da Europa. Agora, quando se expande, então eu acho que parte da crise que a gente começou lá, as pessoas começaram a ter ideia em 2008 e que ainda... Existe uma alternativa do ponto de vista econômico para esse modelo atual? A princípio, não. A princípio, não. Mas eu acho que isso não quer dizer que você não tenha outras possibilidades, porque passa por uma mudança Por exemplo, iniciativas como economia solidária, economia de subsistência, economia familiar, são iniciativas que fazem com que o uso dos recursos naturais, por exemplo, seja um uso altamente responsável. Seja um uso, de sobrevivência, ele não visa tanto o consumo nem o enriquecimento, né? Mas elas estão aí. Sim, existem algumas ações nesse sentido, né? Hoje se fala muito da economia cooperativa, né? Mas vai contra um pouco o que você mesmo estava falando. Hoje, a própria cultura, hoje nós estamos talvez um século XX inteirinho, viemos trabalhando o quê? Para termos coisa. E tudo nesse sentido. Então, é uma mudança muito radical na forma coletiva de viver, igual, existe hoje uma série de experiências, igual você citou que o cooperativismo, o associativismo, mas são ideias ainda que a grande maioria, e a maioria também não quer não, pera lá, eu vou ficar igual, as pessoas, hoje a diferenciação está mais aguçada até, né? As pessoas querem ser mais diferentes. Pois então, tudo isso que vocês estão falando, Paulo quer falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar com uma coisa, porque a sua pergunta, se é possível a gente enxergar essa relação econômica de uma... Eu acho que sim. Como? Só que ela ainda é utópica no seu ponto de vista geral, porque a gente precisa mudar o modo de pensar e mudar a nossa cultura. E fazer isso numa velocidade de 50 anos ainda é muito acelerado para que as pessoas pensem que isso pode mudar. Acho que dá para viver em harmonia entre tecnologia, consumo, mas também com características, por exemplo, como a agricultura familiar, onde eu penso no meu espaço ou num território e eu possa viver em cooperação. É uma coisa que na minha área, o design, a gente enxerga isso como design sistêmico, que permeia
até sob o ponto de vista econômico, que tem um teórico que fala sobre a economia azul, não sei se o Sérgio conhece, Guter Pauli. Não. Enfim, então veja bem, eu acho que uma questão vai puxando a outra. O que me vem à mente é o volume de lixo gerado. O que fazer com isso, Ricardo? Hoje, cada dia que passa, o volume é cada vez maior, até pela própria obsolescência, né? Programado ou não, a própria durabilidade dos produtos hoje é bem menor. E o caminho hoje, até como forma de poupar recursos, já que os recursos são escassos, são limitados, o ouro é limitado, a maioria dos metais, principalmente nobres, que usam em termos de eletroeletrônico, são metais de cada vez mais raros. Então, o caminho natural seria o quê? Que isso voltasse para a indústria na forma de material reciclado. Hoje você pega um eletroeletrônico, um computador ou um eletrodoméstico de maneira geral, 95% ou mais, 95% a 98% dele é material reciclável, né? Porque pode ser voltado para a indústria como matéria-prima básica de novo. E por que isso não é hoje? Por várias questões, boa parte dela cultural e até legal mesmo. Um produto, hoje você pega um plástico, por exemplo, ele para ele voltar para a cadeia, ele é bitributado, ele já foi tributado a primeira vez, lá como virou matéria-prima, ele é a hora que isso, em vez de, se for para o lixo, não acontece nada. Mas se você volta com ele para a cadeia, ele é tributado de novo como se fosse uma matéria-prima inicial. Correto. Então, são uma série de ajustes que são necessários para que isso tome realmente força, né? Agora, é verdade que os 3 pilares da sociedade de consumo são obsolescência, crédito e publicidade, Sérgio? Você pode comentar um pouco? Isso faz a roda girar com mais velocidade. Com mais velocidade. Tem crédito, as pessoas consomem. A gente viveu isso. Se os produtos durarem muito tempo, elas não vão consumir, então tem que durar pouco tempo. Isso. A gente viveu isso, essa farra recentemente no Brasil e agora a gente vai entrar pagando na área por isso. Da ressaca, né? Uhum. É claro que existe essa trinca aí, ela é importante para fazer a economia funcionar, né? E a gente estava até conversando antes, eu acho que ela leva a questões que a gente tem que solucionar de uma outra forma, né? Porque a gente está chegando a limites em termos de recursos naturais, até os danos que isso pode trazer, as pessoas... Colocando em risco mesmo a vida humana no planeta Terra. E a própria, eu diria até que a própria manutenção do sistema. Né? Então precisamos pensar numa saída. Uma outra forma. Com certeza. Uma outra forma. Bom, tem aqui a participação da Marina Dias. A obsolescência programada já está profundamente inserida nas nossas vidas. E vejo que cada dia mais os produtos têm suas vidas úteis diminuídas, obrigando consumidores a comprarem cada vez mais, sem contar a lógica publicitária da sedução, que faz com que as pessoas acreditem que precisam de determinado produto. Acredito que o ser humano está cada vez mais preso a esse sistema de obsolescência, uma vez que se vê obrigado a trocar de aparelho sem que haja real necessidade. Não é à toa que dizem por aí que estamos algemados à tecnologia. Paulo, publicidade da sedução e o fato de estarmos algemados à tecnologia. É isso mesmo? Existe, e eu diria que a maioria pensa assim, mas na realidade é uma questão de ponto de vista, né? Porque na realidade não é só a publicidade, não é só a propaganda que nos induzem a comprar ou adquirir determinado produto. O meu colega, o meu vizinho, o meu irmão, né? Aquilo que está do meu lado, aquilo me faz desejar determinado produto. É para isso que o design, em boa parte do desenvolvimento de produto, ele está presente. Ele quer encantar, ele quer seduzir o consumidor, né? O produto ele tem que falar por si hoje. Obviamente que isso é uma escolha e dentro da própria área do design industrial, da publicidade, etc., já existem uma vertente como o mercado verde, que era a economia verde, que foi comentada há algum tempo atrás, e que agora ela ganha até outro tipo de abordagem, né? Eu comentei anteriormente de um economista, que é o Guter Pauli, que fala sobre a economia azul, porque a economia verde ela é um pouco fantasia um pouco as coisas. A gente aproveita parte disso, boa parte do produto do descarte dele ali. Veja bem, a publicidade tem um papel fundamental nisso aí. Você não vê uma publicidade incentivando as pessoas a reutilizarem, a reciclarem.
Mas vemos publicidade incentivando as pessoas a consumir o tempo inteiro. Mas aí, só um detalhe. Hoje, se a gente for olhar, o grande comprador de publicidade é a indústria. Se a indústria de reciclagem fosse uma indústria tão forte quanto uma outra, fizesse parte dessa cultura, ela teria seu comercial lá, como a recicladora de alumínio, a recicladora fazendo essa cultura. Ou seja, ela teria que obedecer à lógica... Ela estaria dentro da lógica do mercado. Do mercado. Isso. Então, trazer essa... igual eu falei, é cultural. Olha, eu acho que não tem solução dentro dessa lógica. Como dizia Charles Lemmer, pensador americano, a globalização não tem alma. O neoliberalismo não tem alma. Eu acho que sem nenhum moralismo. Mas é igual eu estou falando, mas dentro disso, igual a reciclagem como um negócio de vulto e tudo mais, ele seria uma indústria tão forte quanto a Ford, quanto a indústria automobilística. Sim, mas você continuaria esbarrando na questão ambiental. Sim, mas você estaria inserindo isso, mas estaria inserindo em escala, porque hoje não existe, a escala é muito pequena. O que é reciclável, a escala é muito pequena em relação à produção. Em alguns prédios se tem coleta seletiva de lixo. Na hora que o caminhão passa, recolhe, virou lixo comum. Vira comum. Bom, então, Marina, obrigado pela sua participação. O Maicon Marlon diz o seguinte: posso estar enganado, mas todos nós estamos presos a esta obsolescência programada. Digo isto em relação ao fato de sermos muitas vezes presos ao consumismo desenfreado. Mal compramos algo e já queremos trocar por algo mais avançado. E isso só vai tornando as empresas mais ricas e motivando-as a produzirem mais. Então, Sérgio, a visão dele é que tem uma preocupação ética, né? Eu acho que o que a gente tem que mudar é a nossa relação com a tecnologia. Com as coisas, né? Com as coisas e com a tecnologia, né? É como ele diz aí, estamos... escravizados pela tecnologia. Não tem como fugir. Estamos escravizados porque foi a escolha nossa. Mas ela facilita a nossa vida também. Ela facilitaria a nossa vida se ela fosse vista de uma forma diferente, se ela fosse vista com uma forma de liberdade. Né? O carro é vendido como... Né, um dos grandes apelos do automóvel é que ele permite a liberdade das pessoas. Né? Ok, nós continuaremos no próximo bloco. Maicon, obrigado pela sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para mandar a sua pergunta ou comentário. Até daqui a pouco.